Olá, aqui é o Vitor, esse é o canal Igor Educação e no vídeo de hoje a gente vai abordar aquele famoso caso, né? Vendi uma put e a ação caiu, Vitor. O que que eu faço agora? O que que eu faço nessa situação, né? Então, tem algumas abordagens sobre esse assunto, tá? Aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre isso e eu tenho certeza que você vai sair daqui com muito mais clareza sobre o que fazer numa situação assim. Então fica comigo até o final. E pessoal, de vez em quando eu posto alguns vídeos aqui no YouTube e não necessariamente o YouTube te mostra. Então eu vou te fazer um convite antes da gente começar o assunto, que é a se inscrever no canal. Eu vejo que boa parte de vocês não é inscrito aqui no canal e principalmente apertar o sininho, porque dessa forma você vai ser notificado toda vez que eu lançar um vídeo, tá? Então, por exemplo, recentemente eu fiz um vídeo muito bom e que pouca gente assistiu, porque o YouTube não mostrou para tanta gente assim. Se você tivesse a notificação aqui ligada, você ia assistir esse vídeo, que na minha opinião foi um dos melhores vídeos que eu já gravei. Então, clica no sininho aqui para você não perder nenhum outro conteúdo. E eu vou deixar o vídeo aqui nos cards também para você ver, caso você tenha interesse. E agora sim, indo direto ao assunto, né? Tem duas alternativas aqui, tá, pessoal? Tem o cara que vendeu a put, mas antes de vender a put, ele fez tudo certo, né? Ele provavelmente é meu aluno lá no Aprenda Operações Estruturadas, então ele tomou todas as precauções, fez a venda de put da maneira correta. Esse cara tá muito mais bem encaminhado, tá, para fazer as soluções que a gente adotar aqui. E tem o segundo cara, né, que é o cara que não é meu aluno, provavelmente, e não fez as coisas da forma certa. Então, antes de vender a put, ele não se preveniu, ele não tomou os cuidados certos. Então, as soluções para esse caso vão ser diferentes, tá? Então, vou separar esse vídeo em duas partes. O meu aluno lá que fez tudo certo e a ação caiu, porque pode acontecer, né? Você vende put, a ação cai. Isso acontece mesmo, o mercado é assim, a gente não controla ele. E tem o cara que não é meu aluno lá e que fez tudo errado antes, né? E aí tem algumas soluções possíveis para ele que não vão ser tão eficientes, mas que a gente pode tentar remediar também. Então vamos começar com o caso da pessoa que fez tudo certo, meu aluninho querido lá que viu todas as aulas e aplicou certinho o que ele viu lá no Aprenda Operações Estruturadas, né? Então ele escolheu uma empresa com bons fundamentos, geradora de caixa, num preço interessante, né? Ele olhou lá o preço da ação, fez uma análise fundamentalista, ou então olhou um momento técnico ali daquela ação, né? Escolheu, fez aquela venda de put e, mais importante ainda, fez em quantidades adequadas, né? Ele não se alavancou, ele não colocou um pedaço do patrimônio dele grande demais ali alocado naquela ação, né? O cara cumpriu o dever de casa certinho, fez a venda da put e acabou que a ação continuou caindo e aquela put está ITM. O que ele pode fazer? Essa pessoa, né, esse aluno, essa pessoa que fez a put dessa forma, né, tomou todas as precauções, assistiu às aulas, aplicou certinho, vai ter muito mais flexibilidade para lidar com essa situação. E além disso, além da flexibilidade, a cabeça dessa pessoa vai estar muito mais tranquila para lidar com isso. Então vamos às soluções, né? A primeira solução, a mais simples, mas é uma solução ainda bastante eficiente, é fazer a rolagem, tá? Então a rolagem, você posterga a sua obrigação, você joga a sua obrigação de assumir a ação para os meses seguintes, ok? Nesse caso, quando você faz a rolagem, você recebe caixa, ou seja, entra dinheiro no seu caixa que você vai reinvestir em alguma coisa, tá? Além disso, você ganha tempo, né? Porque às vezes a ação deu uma afundada ali, mas se ela é uma empresa boa, num preço bom e tudo mais, tem uma chance alta dela se recuperar e eventualmente sua put virar pó no futuro. E além disso, né, enquanto você não assume a ação, o seu dinheiro fica lá na renda fixa e ele fica rendendo. Então, quando você for assumir a ação, o capital que você tinha no início já está maior, né? Porque ele passou lá 2, 3, 4 meses rendendo na renda fixa enquanto você não assumia a ação. Ixi, é só começar a gravar que os cachorros aqui do prédio entram em festa, né? Começa a latir loucamente aqui, é impressionante. Apertou o gravar, eles começam. Bom, uma segunda alternativa que você teria aqui seria rolar essa put, transformando a venda de put numa outra estrutura, né? Numa estrutura um pouquinho mais complexa, né? De maneira a receber mais quando você fizer essa rolagem e também não alterar muito o seu perfil de risco, né? Você está com risco de uma venda de put, então você teria que transformar numa estrutura que não muda muito esse perfil de risco, mas que permite que você receba mais caixa quando fizer essa rolagem. E aqui tem vários exemplos, né? Poderia ser uma Jade Lizard, um Ratio, dependendo do caso, um Short Strangle, né? Então você vai mudar ligeiramente ali o seu perfil risco-retorno e ao mesmo tempo, né, você vai acabar recebendo bastante mais prêmio para poder levar essa operação para frente, né, postergar essa operação.
A terceira alternativa seria você começar uma estratégia The Will. Então, digamos que a ação caiu lá, beleza, você já toparia assumir naquele strike ali, né? Mas aí você assume a ação e começa a fazer uma estratégia The Will, né? Vende uma call lá, OTM, né? Lá mais para cima dessa ação que você acabou de assumir. E de repente, se você fez certinho, fracionou lá o seu capital, de repente você pode até vender uma put ATM também. Então você fica com a call e a put vendida e a ação na carteira e renda fixa na carteira também, tá? E aí nesse caso, se a ação continuar caindo, você vai assumindo cada vez mais dessa ação boa, né, a preços cada vez menores, né? E aí quando ela subir, eventualmente você vai acabar entregando ela também depois da alta, porque você está vendendo as calls lá em cima, tá? Então essa seria uma alternativa também, né? Assume a ação e começa a fazer a estratégia The Will. Bom, essas são algumas formas de lidar com essa situação, né? Algumas soluções que você tem para quando você vende a put e a ação cai, né? Existem outras soluções também, né? Lá no meu curso Aprenda Operações Estruturadas, tem aulas específicas só de manejo de call ITM, manejo de put ITM, né? E lá eu dou algumas técnicas um pouquinho mais apuradas, utilizando, por exemplo, a dualidade para lidar com esse problema, né? Que são um pouquinho mais complexas, mas que podem ali ajudar a sair de alguma situação eventualmente mais complicada. Inclusive, se você tem interesse no assunto renda com opções e quer aprender a fazer ela da melhor forma, né? De uma forma objetiva, eficiente, segura, serena, né? Clica aqui no primeiro link da descrição, vou te levar lá para um vídeo onde eu falo sobre o meu curso Aprenda Operações Estruturadas e te explico como funciona, né? Se for para você, vai ser um prazer te receber lá na minha turma também. Bom, e para o cara que fez tudo certo para esse vídeo aqui, a gente trouxe 3 soluções, né? A rolagem, pode ser num mês, mais de um mês para frente, transformar em outra estrutura, né? Então, ao invés de fazer uma venda de put simples, rolar ele transformando em outra estrutura e recebendo mais prêmio para isso. E também a solução de eventualmente assumir a ação e começar uma estratégia The Will, né? Se você fez tudo certo antes, você vai conseguir aplicar essas alternativas, né? Essas opções para você sair dessa put ITM que você está aí, tá? Agora, finalmente, a gente vai para o caso de quem fez tudo errado, né? O cara achou que sabia fazer as operações, viu um monte de vídeo na internet, achou que era simples e resolveu vender put lá do jeito que a cabeça dele mandou, né? Então, acabou que ele fez algumas coisas erradas e está numa situação que a put ficou ITM, a pessoa está lá desesperada, sem saber o que fazer. O que essa pessoa pode fazer para tentar amenizar essa situação, diminuir um pouco o prejuízo, ou eventualmente até consertar a situação que ela está? Bom, logicamente, né, essa pessoa não vai ter uma vida tão fácil quanto a pessoa que fez tudo certo antes, né? Porque ela não tomou as precauções devidas, ok? Mas ela pode fazer algumas coisas sim. A primeira coisa que ela tem que fazer, que você tem que fazer se estiver numa situação dessa, né? Se você já fez a venda de put e agora está em apuros, né? A primeira coisa que você tem que fazer é avaliar o tamanho da sua operação, tá? Você não pode estar alavancado. Se alavancar vendendo opções é uma forma muito perigosa de alavancagem, tá? Com a venda naked, né? Que a gente chama a venda simples de opções. Então, se essa é a sua situação, você está alavancado e vendido em opções, a primeira coisa que você tem que fazer é desalavancar, é sair desse risco. Por quê? Porque a sua situação pode continuar piorando muito, tá? E se você está alavancado, vendido em opções, você está correndo risco de ruína, inclusive, tá? De perder tudo o que você tem, porque você está alavancado, vendido. Se a ação for para a direção errada, né, para a direção que você não está esperando, você não tem patrimônio para honrar com aquele seu compromisso que você assumiu, você acaba quebrando, tá? Então esse é um jeito horrível de operar opções. Então, se você está nessa situação, você não consegue assumir as ações lá que você fez a venda de put, já comece a desalavancar, tá? Assuma esse prejuízo e vá recomprando uma quantidade suficiente de opções para que você não fique mais alavancado. Beleza, saiu desse primeiro e mais perigoso risco de todos. A segunda coisa que você vai fazer é reavaliar aquela ação que você escolheu, tá? É importante que a ação seja uma ação de uma boa empresa, que esteja em bons preços, né? Que esteja com as finanças em ordem, uma empresa que não vai ficar te dando dor de cabeça, né? Então, se você fizer essa avaliação e a empresa tiver ok, é uma boa empresa, está num bom preço, eu toparia assumir essa ação aqui na minha carteira, se fosse o caso, beleza, sem problemas, você pode aplicar os manejos da primeira parte desse vídeo que a gente fez, né? Que a gente falou.
E lógico, né, se você não tiver alavancado, como eu citei aqui. Agora, se essa ação não cumpre esses requisitos, aí você vai ter que tomar outro caminho agora. Então vamos lá, você avaliou a empresa e a ação não é boa, tá? O que você pode fazer? Você tem algumas alternativas. A primeira alternativa que você tem é estopar, tá? Assumir esse prejuízo, aprender o que você fez errado e fazer certo da próxima vez, beleza? Boa parte das vezes, estopar é o menor prejuízo que você vai ter, né? Porque às vezes a pessoa tenta continuar na posição e a coisa vai só piorando, porque ela fez a primeira parte errada, né? As escolhas erradas no início. A segunda alternativa que você tem é, de repente, mudar a ação que você está operando. Então, você escolheu uma empresa ruim, fez as vendas de opções lá, de repente pensou só no prêmio, não sei o que você fez aí, mas vendeu put de uma ação ruim que você não quer assumir. O que você pode fazer é recomprar essas puts e vender puts de uma ação boa para financiar essa recompra, né? O problema é que geralmente fazer essa troca exige que você tenha margem, né? Porque essa troca geralmente aumenta o notional que você tem, a exposição que você tem ao mercado. Então você só vai conseguir fazer essa troca se você tiver desalavancado e principalmente se você tiver com um percentual, né, de notional vendido ali compatível com a sua carteira. Mas é uma coisa assim que você pode fazer, recomprar a put daquela ação problema e vender put de outras ações, né, de uma ou de várias ações boas em preços bons, porque essas ações têm mais chance de se valorizarem e das puts virarem pó. Você também pode transformar essa venda de put em estruturas, né? Então você pode transformar isso em alguma outra estrutura. Nesse caso é um pouco mais complexo se você não quer assumir a ação, tá? Porque aí qualquer estrutura que você transforme uma venda de put numa outra estrutura de potencialização vai acabar que você vai ter um risco de assunção ali nesse caso. Mais uma forma que você pode fazer são as estruturas duais, tá? Isso quer dizer o quê? Que você vai tirar a direcionalidade de um lado só e você vai diminuir a magnitude do seu risco numa direção e distribuir isso em várias direções, né? Então, por exemplo, você tinha uma venda de put, você faz uma estrutura que você tem menos risco na queda, mas você adiciona um pouquinho de risco na alta, né? Então, um dos dois lados vai dar certo com certeza. E aí, no mês seguinte, você vai ter que manejar só o lado que deu errado, que agora tem uma magnitude muito menor do que o seu problema inicial, tá? Então, isso é uma alternativa, é mais complexo. Você tem que ficar bom nos manejos para conseguir ir fazendo isso ao longo do tempo e acabar se livrando daquela posição inicial, mas é uma alternativa que você pode perseguir caso esteja numa situação assim. Isso são técnicas um pouco mais complexas, tá? Lá no meu curso Aprenda Operações Estruturadas tem algumas aulas sobre manejos de put ITM, manejos de call ITM, em que eu entro um pouquinho mais a fundo nessas técnicas aí. E ó, não sai desse vídeo ainda porque eu vou te indicar um vídeo muito bom no final, então aguenta aqui até o final, tá bom? Se você chegou até aqui e gostou dessas soluções que eu trouxe, gostou desse vídeo, gostou do canal, deixa um like aqui, por favor, e se inscreve no canal. E se você tem interesse em renda com opções, né, você quer fazer isso de uma forma tranquila, segura, objetiva, serena, sem ficar colado na sua tela do computador todo dia, sem gastar muito tempo com isso, tá? Eu vou te convidar a clicar no primeiro link aqui da descrição. Você vai conhecer o meu curso, Aprenda Operações Estruturadas, tá? É um curso didático, objetivo, bem simples, vai te levar do zero até renda com opções, estruturas de potencialização, né? E estruturas de não assunção, que seria um passo até avançado lá no mundo das opções. Então, se você tem interesse, link na descrição, não fique de fora, tá? E agora eu vou te recomendar um vídeo muito legal que você vai gostar muito, tenho certeza. Se você gosta de vender put, tem um vídeo aqui que eu fiz sobre uma estrutura conservadora para quem gosta de vender put. É uma alternativa, tá? Com menos risco do que a venda de put simples, tá bom? Tá nesse quadradinho aqui para você clicar e ir lá assistir o próximo vídeo. Foi um prazer gravar isso aqui para você. Um grande abraço.